paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Esther, capítulo de número 5 e versículo de número 1, que diz assim: Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: O que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que já havia 30 dias que a rainha Esther, ela não era chamada para ir até a presença do rei. Isso amedrontou muito ela. Ir à presença do rei sem ser chamada poderia muito bem para ela trazer uma sentença de morte. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que ela se colocou ali a jejuar. Ela começou a buscar o Rei dos céus primeiramente. Ela começou a buscar a misericórdia do nosso Deus. Ela jejuou. O povo jejuou juntamente com ela. Suas servas jejuaram juntamente com ela durante 3 dias. E a Bíblia vai nos dizer que ao terceiro dia ela foi ter com o rei Assuero. Só que quando ela chega lá, diferente do que ela pensou, de não ser escolhida, de realmente ela perecer, ela morrer, porque ela estava ali indo à presença do rei sem ser chamada, ela achou graça, ela alcançou graça diante dos olhos do rei. Deus me trouxe aqui para te dizer: comece a orar. Comece a jejuar. Você quer que algumas portas se abram na sua vida? Você quer que Deus comece a fazer você achar graça, você ser abençoado, você ser abençoada diante dos olhos de algumas pessoas? Você quer receber algumas respostas de Deus? Entre no jejum. Comece a orar, comece a jejuar ao Senhor, que você vai ver as coisas mudando. A rainha Esther, ela jejuou. A rainha Esther se posicionou. E tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós não podemos ir logo diretamente aos homens para receber aquilo que nós queremos. Nós temos que primeiramente ir ao Senhor. Senhor, me ajude. Senhor, me mostre, me direcione. Quantas coisas, Arabaracanta, poderiam ter sido evitadas na sua vida se você primeiro buscasse ao Senhor antes de tomar uma atitude. Já declare comigo: antes de tomar uma atitude, eu vou buscar ao Senhor. Antes de tomar uma atitude, eu vou buscar ao Senhor. Talvez, se a rainha Esther, ela tivesse ido até o rei, sem antes jejuar, sem antes buscar ao Senhor, ela não iria, irmãos, achar graça. Ela poderia não achar graça diante do rei. E realmente ela poderia morrer. Mas porque ela resolveu primeiro buscar ao Senhor? Existe um mistério, irmãos, na nossa vida. Que tudo que a gente faz, primeiramente nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que achar graça diante dos olhos de Deus, para depois queremos achar graça diante dos homens. Vai colocar um currículo? Abra um jejum antes. Vai pregar em algum... Abra um jejum antes. Vai louvar? Abra um jejum antes. Vai comprar uma casa? Abra um jejum antes. Abra um jejum, comece a jejuar, comece a orar, comece a consagrar todos os seus planos ao Senhor. Vai precisar tomar uma decisão. Antes de tomar a decisão, ore, jejue, busque a Deus. Declare comigo: eu não vou me precipitar por esses dias, mas antes eu vou buscar ao Senhor. Eu não vou me precipitar por esses dias, mas antes eu vou buscar ao Senhor. Irmãos, tinha uma sentença de morte. Não era somente sobre o povo judeu, mas era também sobre a vida da rainha Esther, porque ela era uma mulher judia. Então, se todos os judeus morressem, automaticamente ela também morreria. Mas ela não ficou afoita com isso. Ela não foi de qualquer forma ter com o rei. Primeiro ela buscou o Rei dos céus. Ela jejuou. E tem momentos na nossa vida que a gente não pode agir afoitamente. Que a gente não pode agir de qualquer jeito, irmãos. Ah, porque, irmã, você não sabe o que está acontecendo, porque eu estou sentindo, porque eu estou passando. Ei, respire. Busque primeiro ao Senhor. O Senhor é do teu agrado. Senhor, o Senhor sabe do que eu estou passando. O Senhor sabe o que eu estou vivendo, mas eu peço uma direção ao Senhor. Eu peço que o Senhor me direcione e não deixe eu me precipitar. Porque a rainha Esther, irmãos, ela buscou o Senhor só quando findou o jejum, que ela foi lá ter com o rei. E a Bíblia diz que ela achou graça diante dos olhos do rei Assuero. Por quê?
porque Deus fez ela achar graça. Apesar do nome de Deus não ser mencionado no livro de Esther, nós conseguimos ver Deus do início ao fim neste livro. Porque muitas vezes a gente pensa que é de muito se falar, que a gente vai receber vitória, mas não é. Às vezes Deus requer de nós posicionamentos. Ela se posicionou, não é tempo de estar falando todo o tempo. Ah, porque eu preciso de uma resposta, contando para um, contando para outro. Não. Mas é tempo de se posicionar. Senhor, me direcione. Me dê direção do que eu devo fazer. Deus não deixa eu me precipitar. Não deixa eu tomar atitudes precipitadas por causa da pressão do momento. Os judeus estavam vivendo uma pressão naquele momento. E a sentença, irmãos, era de morte. Já havia sido decretada a morte dos judeus. Então imagine, irmãos, como é que ela se sentiu naquele momento, sabendo daquela notícia. Imagine a pressão psicológica que estava sobre a vida da rainha Esther. Porque ela, além de estar passando por aquilo da ameaça, ela ainda tinha 30 dias que não era chamada diante do rei. Ou seja, já tinha 30 dias que o rei não mandava chamar ela. E ela não podia aparecer diante do rei de qualquer jeito. O rei precisava mandar chamar a ela. Se ela aparecesse diante do rei sem ser chamada, ela corria risco de receber uma sentença de morte, de morrer. Só que ela, irmãos, foi uma mulher sábia. Ela buscou primeiramente ao Senhor. Quando eu e você buscamos primeiramente ao Senhor, muitas coisas são evitadas. Sabe por que ela conseguiu salvar o povo? Não foi porque ela era uma rainha. Não foi porque ela era uma mulher forte, uma mulher, sabe, que tinha poder sobre o rei Assuero, porque o rei Assuero amava ela. Não. Você vai observar que foi porque ela achou graça diante dos olhos do rei, porque Deus estava todo o tempo ali, irmãos, trabalhando. Porque antes ela jejua. Quando há jejum, irmãos, quando a gente consagra a nossa vida, os nossos planos a Deus, é Deus quem toma a direção de tudo. Então foi Deus quem tomou a direção daquilo que a rainha Esther foi fazer. Declare comigo, eu quero que Deus tome a direção do que eu preciso fazer e não que eu tome a direção. Eu quero que Deus tome a direção do que eu preciso fazer e não que eu tome a direção. Porque quando você toma a direção, você se precipita. Quantas coisas, irmãos, de verdade a gente poderia ter evitado na nossa vida sem a precipitação do momento, se a gente falasse não. Primeiro eu vou orar ao Senhor e Deus vai me dizer. Porque vai ter coisas, irmãos, que Deus vai lhe dizer que não. Vai ter coisas que Deus vai lhe dizer assim, não vá, e você não vai entender. E você vai dizer, mas Senhor, por que eu não devo ir? Por que eu não devo fazer isso? Eu lembro que esses dias eu passei por isso. Eu senti uma dor muito grande, um torcicolo muito grande no meu pescoço, com uma dor como eu nunca tinha sentido. Uma dor que eu chegava a tremer o lado que eu tava sentindo a dor, eu chegava a tremer assim, ó, parecia que os meus braços, as minhas pernas estavam tremendo de tanta dor que eu estava sentindo, não tinha posição que eu não sentisse dor. Porque Deus mandou eu fazer algo por alguém, e eu fui fazer, e a retaliação a gente sabe que chega, né, irmãos? Às vezes a gente acaba sentindo. E eu falei ao meu esposo, meu Deus, se eu continuar assim, eu vou no médico. Eu não tô aguentando. Eu não aguento nem me mover, nem me mexer. Só que o Espírito Santo, ele fazia eu sentir que não era pra ir pra médico, porque aquilo era espiritual. E o meu esposo falou pra mim, ele disse, isso é espiritual. A minha mãe também falou, isso é retaliação. E ali eu fiquei, meu Deus, se não passar eu vou ter que ir, porque eu não tô aguentando nem me mover. Resumindo, depois que eu fiz o que Deus mandou, passou. Passou de verdade, irmãos. E eu não sei explicar como é que foi aquilo. Sabe o que é isso? Retaliação. Se eu não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, usando a boca deles, dizendo, não vá. Porque dentro de mim, irmãos, eu sabia que era retaliação, mas a dor era tanta que eu queria ir no médico. Com certeza eles iam colocar aquela tala no meu pescoço. Eu não ia conseguir me mexer. Eu não ia conseguir fazer o que Deus mandou. E seria impedida, né, de fazer o que Deus me direcionou. E pagaria um preço por não fazer o que Deus mandou. Então, naquele momento ali eu entendi que não era para eu ir. Eu me lembro também que uma vez eu estava sentindo umas palpitações no coração. E aí, irmãos, logo quando eu comecei com o canal, eu comecei com uma luta tão grande, eu sentia tanta coisa. E aí aquela palpitação, parecendo que eu ia morrer. E tinha dias que eu parecia que ia desmaiar de tanta fraqueza. Aí Deus usou uma irmã e disse pra mim, não vá no médico. Porque o que você tá passando é espiritual. Se você for no médico, o inimigo tá querendo te setar. E mesmo assim, irmãos, eu tava sentindo tantas coisas que eu parecia que ia cair nos lugares. Aí eu falei, não, meu esposo, eu preciso ir na emergência. Eu preciso ver o que tá acontecendo, porque eu não tô aguentando, eu tô com muita fraqueza, não tô aguentando nem andar direito. E aí, irmãos, resumindo, eu fui. Chegando lá, irmãos, o médico, quando eu entrei na sala, a sala tava muito sombria. E ele olhou pra mim e disse assim,
Você sabia que aqui tem alguns fantasmas que andam aqui? Você sabia que aqui tem alguns espíritos que andam... Tipo, do nada, irmãos, ele nem me atendeu, ele nem perguntou direito o que eu tinha. Ele começou a dizer, sabia que tem espíritos que andam aqui? Que passeiam por aqui? Aí eu falei, eu está repreendido, doutor, em nome de Jesus. Aí eu lembrei do que a irmã tinha me dito, não vá. Aí eu comecei a ver que aquele homem estava sendo usado pelo inimigo. E aí eu falei, meu Deus, eu quero ir embora daqui, porque eu desobedeci a ordem de Deus. Eu não tinha nada, era algo espiritual, depois Deus me curou. Eu parei de sentir, graças a Deus. Mas era um tratar de Deus comigo. Deus estava permitindo aquilo para que eu viesse amadurecer, para que eu viesse passar, para ter alguma experiência para contar. E aí, quando eu vim da emergência, eu passei na casa dessa irmã e falei, irmã, a senhora disse que não era pra ir no médico, não foi? E eu fui, mas não aguentei, porque eu tava assistindo muita coisa. Chegou lá, o médico tava falando coisa com coisa. Aí ela disse, tá vendo, minha filha, que eu te falei? Que o diabo ia querer usar alguém pra te setar? Então, às vezes, irmãos, Deus, ele nos dá a direção. Às vezes, a gente é que não quer ouvir. A gente é que não quer realmente fazer o que Deus tá mandando. Então, antes de fazer qualquer coisa, ore. E quando Deus lhe der uma direção, obedeça. A rainha Esther, com medo ou não, ela precisava obedecer a direção que Deus havia usado Mardoqueu para falar, porque Mardoqueu disse para ela, quem sabe não foi para este momento em que você está aí, em que você foi chamada para ser rainha. Então ela precisava obedecer, mesmo que não fosse a vontade dela. E vai ter coisas que Deus vai te dizer que sim, mas vai ter coisas também que Deus vai lhe dizer que não, e você vai querer fazer, mas Deus vai lhe dizer que não, e você tem que obedecer. Nós temos que ter a maturidade, irmãos, muitas coisas podem ser evitadas se a gente ouvir a voz de Deus e obedecer. Se a gente ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele nos direciona. Eu digo pra vocês, nem sempre o que Deus nos manda fazer é o que a gente quer fazer. Nem sempre é o que a gente quer, mas a vontade de Deus é melhor pra mim e pra sua vida. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus sempre vai direcionar o melhor pra minha e pra sua vida. Deus sempre vai designar o melhor pra nossa história. E Ele diz para você através da palavra dele, antes de qualquer posicionamento, jejue. Antes de qualquer posicionamento, busque do Senhor uma resposta. Senhor, é para eu fazer? E quando Deus lhe mandar fazer, não tenha medo. E quando Deus também disser para você, não faça, obedeça. Sabe por que a rainha Esther achou graça diante dos olhos do rei Assuero? Porque ela buscou antes ao Senhor. Busque ao Senhor, não assine contrato, não faça nada, sem antes buscar a Deus. Se preciso for, ore a Deus, vai no médico, Deus, que o Senhor me mostre qual médico eu devo ir. Que o Senhor me mostre quem é que eu preciso procurar. Que o Senhor me mostre a clínica que eu preciso ir. Irmãos, isso é muito importante. Nós precisamos ter a direção de Deus em tudo. Deus usa a medicina, Deus usa os homens, sim. Mas nós precisamos ter a direção de Deus naquilo que Ele designa para mim e para a sua vida. Porque a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. A rainha Esther buscou antes com o rei dos céus, para depois ir até o rei da terra. Busque ao Senhor, porque Ele vai dar a direção que você precisa. Declare comigo, eu vou buscar ao Senhor. E as direções que eu preciso, Deus vai me dar. Eu vou buscar ao Senhor. E as direções que eu preciso, Deus vai me dar. Então, as direções que você precisa, o Senhor vai trazer para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. E agradecer porque Ele está nos alertando para que a gente não se precipite. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor é quem sabe, meu Deus, cada posicionamento que a gente deve tomar. Porque em meio às circunstâncias contrárias, em meio aos problemas, às lutas, a gente às vezes quer se precipitar. Ou às vezes a gente não quer seguir aquilo que o Senhor, meu Deus amado, nos ordena, aquilo que o Senhor nos manda, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E quando o Senhor nos ordena, o Senhor prepara tudo, meu Deus. Eu creio que o Senhor já preparou tudo para que a resposta para o meu irmão e para a minha irmã venha chegar, para que o direcionamento que o Senhor assim tem para a vida dele seja o melhor, Pai. Não deixa a gente se precipitar, não deixa a gente fazer segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, porque nós não andamos segundo a força do nosso braço, mas andamos segundo aquilo que o Senhor nos direciona. Pai, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor anime, que o Senhor restitua, que o Senhor abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, as setas,
setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus. Aqueles que estão te aceitando, Pai, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida e história, aonde devem congregar, porque são teus. Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que em nome do teu filho amado Jesus, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Senhor, eu não conheço a necessidade, mas eu tenho certeza que o Senhor sabe de qual a necessidade de cada um aqui, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Deus, conceder as petições, se for conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Faz um milagre, Pai. Dá testemunho para o teu povo contar. Glorifica o teu nome, meu Deus. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, meu Senhor. Amém. Deus disse para você, não se precipite, mas antes busque ao Senhor como a rainha Esté buscou, porque aonde você for, as portas vão se abrir, se você estiver debaixo da obediência e debaixo da palavra de Deus sobre a sua vida. Busque antes de qualquer coisa o que Deus tem para você, busque o direcionamento. Porque Deus te fará achar graça diante de muitas situações que para você eram impossíveis, mas você não tem como ir com a força do seu braço. A rainha Esté antes buscou, a rainha Esté antes jejuou. Então jejue e busque ao Senhor, porque Deus vai dar o direcionamento certo para você. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.